Então, gravando DC2, hoje é 8 de abril, e a gente vai começar a ver outra situação de projeção de sombra de um objeto em outro, né, que vai ser o seguinte, ó, eu vou pegar esses dois carinhas aqui da esquerda e vou colocar na proporção que estava lá naquele desenho do Mir. Tá? Esse aqui vai ficar com 6 por 4,5 de altura. Tá? Então, vejam aqui, eu vou medir aqui para vocês verem. Ele mede 3 por 4,5 de altura e tem aqui uma largura de 6. Tá? Enquanto que o nosso amigo aqui, mais baixinho, ele está com 3 por 3 por 3, mas eu quero 5. Tá? Ele tem que ficar um pouco mais comprido, que é para dar certo isso que a gente quer mostrar para vocês. Tá? Deixa eu apagar esses outros caras aqui que não interessam agora e mostrar para vocês o que vai acontecer aqui. Ó. Vejam que esse cara aqui, vou só dar uma ajeitada, porque ele está mais para 45 graus do que para 30, 60 aqui, né, Baímo? Vou dar uma ajeitada aqui nesse Isso é fundamental, né? Fundamental. Claro. Uhum. Então, olha o que vai acontecer aqui, gente. Nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui da projeção de sombra, o que nós temos é o seguinte, ó. Nós temos aqui, eu vou desenhar uma linha, tá? Que é essa linha dessa aresta vertical. Essa linha, como vocês sabem, ela vai se projetar a 45 graus aqui no piso, né? Tá aqui os 45 graus. E olha só o que aconteceu. Essa linha, ela coube inteira aqui no chão. No chão. Né? Toda ela está no chão. Se toda ela está no chão, o que vai acontecer? Aquela aresta ali de cima, né, que é essa aresta aqui, que está naquela flechinha, ela tem que se projetar aqui também. E ela vai se projetar até onde? Até bater no objeto, porque esse objeto, né, vai interromper essa sombra, ele é um objeto opaco, né, não é transparente, então a sombra vai ter que parar nele. E de onde é que vai surgir essa diagonal aqui? Né? Primeiro, tá? Gravem essa informação, essa diagonal não tem nada a ver com 45 graus, tá? Porque a projeção aqui do Sol em relação a essa face é oblíqua, né? Então não tem como dar 45 graus, isso aqui é uma projeção de um ângulo de 45 num plano inclinado. Tá? Então, para encontrar essa diagonal aqui, vocês têm duas alternativas. Tá? Duas alternativas. Uma delas é pegar, né, Baíma, esse pedacinho de aresta aqui, né, projetar ele... Vai ser 1,5, né? A 45 graus aqui, tá? Me desculpem aqui. 1,5 aqui. E aí a gente encontra essa distância. Tá? A gente encontra essa distância e aí é ligar os pontos, né? Esse ponto com esse ponto aqui vai formar esta linha aqui, ó, que é uma diagonal. Isso é um jeito, tá, de encontrar essa diagonal. Qual é o outro jeito de encontrar, que é um jeito que eu gosto muito de fazer, acho bem legal de fazer, é o seguinte, ó, a gente simplesmente pega essa linha vertical aqui, ó, projeta ela até lá em cima, né, como se ela de fato fosse até lá, e simplesmente leva isso aqui até aquele ponto lá embaixo, que vai dar na mesma. Tá? Vejam o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou aumentar a altura desse objeto aqui da direita, né, do mais baixo, e olha ali o que vai acontecer. Ó. Fiquem de olho na sombra. Ó. A sombra, se eles fossem da mesma altura... Ela até chegar em zero, né? Vai morrer em zero, teria que dar esse triângulo. Né? Que é aquele caso inicial dos dois cubos se encontrando na mesma altura. Exatamente, né? Aquele que tu mostrou lá passada. Se isso aqui fosse altura igual a zero, ou seja, não tem um objeto aqui, a sombra daquele cara mais alto vai até lá, normal, como vocês têm feito até então, né? Exatamente a mesma coisa. Tá? Então, agora a gente vai trabalhar com essa diferença de altura, né? Com essa diferença de altura, deixa eu baixar esse cara aqui 1,5, justamente para ocorrer essa situação aí que vocês estão vendo. Tá? Então, isso aqui é uma coisa. Tá? Outra coisa que também vai acontecer aqui é o seguinte. Eu vou agora pegar esses objetos e vou girar esses objetos em relação ao plano do quadro, tá? Para forçar uma outra situação. Eu vou botar os 30 graus do outro lado agora. Tá? Então, vai acontecer uma coisa mais próxima disso aqui. Né? Então, o que eu fiz aqui? É como se eu tivesse colocado agora, ó, os 30 graus aqui. Tá? Então, esse
trecho aqui agora, né, Baíma? São os 30 graus em relação ao plano do quadro, tá? Olhando isso em perspectiva, tá? Vamos colocar aqui em perspectiva... Opa, vamos colocar aqui em perspectiva cônica, né? Deixa eu só apagar meus desenhos. O que mudou aqui na nossa vida agora, gente? O que mudou na nossa vida? Né? Deixa eu só botar em 2 pontos aqui para forçar o vertical, né? Para ficar que nem o nosso. O que vai mudar aqui na nossa vida? Essa aresta vertical aqui, ó, que eu estou marcando em azul, ela vai se projetar aqui, né, na horizontal também. Só que aí vai acontecer o seguinte, né, vai acontecer uma situação muito legal aqui, em que a aresta vertical, a projeção dela não cabe toda no chão, que nem no exemplo anterior. Então, os 45 graus, olha lá o que houve com eles. Ó. Os 45 graus, obrigatoriamente, né, vão parar no objeto, e daqui ela vai ter que subir reta, ó, até encontrar aquele ângulo de 45. Deixa eu só pegar aqui a linhazinha do zoom. Ó, vai acontecer isso aqui. Ó. Então, o que a gente está vendo aqui é essa linha horizontal que veio e teve que dobrar. Né? E dobrar na vertical, porque ela está projetando vertical, num plano vertical, né, Baíma? Num plano vertical. Não tem saída, né? Não tem saída, né? Ela tem que subir, né? Verticalmente, exatamente, né? Não tem escapatória, tá? E aqui o mesmo esquema, né? Eu gosto muito de fazer esse esquema aqui, prolonga essa linha aqui e liga esse ponto aqui, né, com aquele lá, né? E aí, e esse outro, exatamente. E depois é só levar esse pedacinho para cá, tá? Então, isso é o que a gente vai ver hoje, né? A sombra projetada de um objeto maior em outro menor, mas é diferente do exercício que vocês fizeram a aula passada, né? Acho que aí vale mostrar para eles, né, Baíma, que esse que eles fizeram a aula passada é aquela situação, né, ó, em que coincide, ó, acontece uma coincidência, ó, pelas proporções dos objetos, da linha passar reta, né? Ela não fica nem a diagonal aqui, nem a diagonal ali, tá? Então, a gente viu primeiro essa aqui, onde há a coincidência. Hoje a gente vai ver, então, essas duas situações, ó, em que dá um pedacinho de diagonal lá em cima, ou um pedacinho de diagonal aqui embaixo. Quer dizer, a diagonal lá em cima a gente ainda não vai ver, né? Ou então isso aqui, ó. Tá? Que a sombra do vértice lá consegue chegar no chão, né? Exatamente. E quando ela é interrompida, essas duas... Exatamente. Muda ali, ó. Certo? Muito bem. Então, vamos lá, né? Deixa eu parar o compartilhamento, colocar aqui a minha janelinha no modo Spotlight. Vocês devem estar vendo aí, tá? Eu já tinha preparado aqui, né, gente, os 2 croquis para ganhar tempo. Lembrando que as medidas estão ali no Miro, tá? Eles parecem iguais aqui, mas eles não são iguais, tá? Olha lá, ó, aquele cara lá tem 6x3, esse cara aqui, ó, ele tem, ó, 5x3, tá? Então, ele é um pouquinho mais curto, tá? Por que mais curto? Para caber na folha, tá? Senão depois, na perspectiva, esse cara aqui começa a encompridar muito para cá e é um drama, daí começa a faltar papel e a perspectiva não fica bem, tá? Então, eu vou começar por esse aqui, em que a aresta vertical, ela cabe inteira aqui no chão. Tá? Vou desenhar isso lá na planta, tá? É a sugestão que a gente sempre dá para todo mundo. Tá? A altura desse cara aqui, ó, 4,5. Né? Deixa eu só lembrar se eu estou gravando, sim. A altura desse cara, 4,5. A altura desse cara, 3. Então, essa aresta aqui, tá? As arestas verticais desse cara aqui, 4,5 lá no chão. Ó. Então, 4,5. Virou, né? Porque isso aqui corresponde, ó, à sombra, né, Baíma, daquele cara mais alto lá. Claro. Tá? É a sombra daquele cara mais alto que está lá, né, que está interrompida pelo cara mais baixo. E a sombra do cara mais baixo é de 3 unidades. Então, bora lá, né, 3 unidades aqui. Leva aqui e vai emendar com aquele outro cara lá, né? Seria isso aqui, né? Vai emendar lá. Então, isso aqui, assim, a gente já tem certeza
que está tudo em sombra, bem como esse trecho aqui também. Diferença de 4,5 para 3. A diferença é 1,5. Então, eu vou usar aqui, ó, 1,5. Marquei 1,5 aqui paralelo ao plano do quadro e uso essa distância para marcar onde vai ocorrer a projeção de sombra de um e outro. Essa defasagem aqui, ó, obrigatoriamente vai formar uma diagonal aqui nessa face. Tá? Essa diagonal, a gente sabe que às vezes o pessoal desconfia dela, né? Mas essa diagonal é o que de fato vai acontecer. Tá? Então, vamos lá, vamos desenhar aqui. Ó. Vou pegar aqui o meu velho esquadrinho, patrocínio Casa do Desenho, né? Que não existe mais. E vou marcar aqui os 45. Isso aqui agora vai lá para a fuga, né, pessoal? Olha lá. Tá? Vai lá para a fuga. E aqui, né, o que vai acontecer? Né? Eu vou projetar essa aresta vertical aqui e vou simplesmente ligar os pontos, né? Como se aquele objeto ali pudesse, né? Se esse objeto aqui fosse mais alto, né? Ó, se ele fosse mais alto, era só projetar e ligar aqui. Bateu aqui na parte superior do baixinho, vai lá naquela fuga da direita. Tá? Então, o que a gente tem aqui, né? Ó, isso aqui agora é uma sombra projetada. Tá? Isso aqui também, ó, é uma sombra projetada. E isso aqui também é uma sombra projetada. Tá? Vou pegar aqui um lapisinho de cor, tá? Só para mostrar para vocês a diferença aqui, né? Isso aqui está em sombra própria. Tá? Isso acho que não é a melhor representação, mas é mais para que fique, né, demonstrado aqui, né? Isso aqui está em sombra própria. E falta a sombra desse cara aqui também, né? Que é 45 graus. Isso aqui obrigatoriamente vai lá para a fuga. Vai ter que encontrar aquele outro, né, Baíma? Azar, se aqui não ficar bem no ângulo, né? Tem que encontrar. E depois vai para outra fuga lá, né? A virada lá. Né? Se o observador está aqui, ó, tá? Ele não vai ver aquele cantinho, né? Não tem como. Né? Não tem como. Então nem adianta né? Nem adianta nem adianta querer desenhar ali, porque não vai acontecer. Tá? Então temos esta situação aqui, ó. Tá? Então, esse é o primeiro, né, caso, né, de hoje. Né, o primeiro estudo de caso de hoje da aresta vertical que cabe inteira no chão. O outro caso de hoje é esse aqui, tá, em que a gente tem de novo lá, né, os mesmos objetos. Então, lá eles. Esse aqui mede 4,5 de altura. Esse aqui mede 3 de altura. Vamos desenhar a sombra deles lá na planta. Tá? Eu sempre gosto de desenhar a sombra lá, nem que seja uma marcação sutil, só para não se perder. Tá? A gente faz isso. Ó. Aqui. Né? O 4,5 aqui, ó, vai cair lá dentro do outro objeto. Olha só que legal. Vai cair lá dentro. O que já nos remete à ideia, né, de que essa sombra aqui vai ter que subir vertical um pedaço. Pela parede. Pela parede, exatamente. Tá? Isso aqui está lá, ó, né? Tá lá adiante, beleza. Vamos para a perspectiva. Né? Deixa eu só marcar essa outra sombrite aqui. Né? Vai dar 3 aqui. Isso aqui um pouquinho mais aberto. Vai chegar lá, né? Isso aí. Rapidinho aqui, vai chegar lá. Né? E esse observador aqui, acho que também vai acabar não vendo aquela ponta lá, né, Baíma? Não tem como ele... não está vendo, não. Não vai adianta, né? Tá. Então, vamos lá. Esse cara mais alto aqui, 45 graus. Vai dar lá dentro do objeto, né? Exatamente. Olha lá, a sombra deu lá dentro. Né? Ela passou exatamente como está na planta, né? Exatamente. Ó. Bateu lá, bateu aqui. O que vai acontecer aqui? Vai ter que subir. Vai ter que subir um pedaço. Vai ter que subir até aonde? Né? Como é que a gente vai saber agora, né, até onde isso aqui sobe? Né? É só
pegar o 45 graus que veio de lá, ó, gente. Né? Onde bateu naquele 45 graus é o limite onde ela tem que parar. E depois é ligar os pontos, né? Só não é ligar direto até aqui embaixo, né? Isso seria uma rateada feia, tá? Porque a gente tem que imaginar que aqui em cima ainda tem um tantinho tem de o sombra, triângulo de 1,5. Tem o de 1,5 ali, ó, que é a diferença de altura dos dois, tá? Então tem que marcar esse pedacito aqui, ó. Tá? Onde é que ele vai dar? Bom, aqui eu gosto de fazer, vocês já sabem, né? Eu gosto de buscar direto aqui, ó. A projeção, ó. Isso aqui vai lá naquela fuga. Imaginar, né, Pita? Infinitos triângulos de 1,5 ali formados ali. Exato, né? Vários triângulozinhos assim, né? Exatamente. Ou no outro sentido, fazendo a... Exatamente, tá? E aí aqui, né? Vamos lá fazer essa sombrite aqui. Tá lá, né? Olha que legal, né? O desenho dessa sombra. É legal porque a gente agora, né? Tem esse mistério revelado, né? O que acontece ali com aquela sombra. E aqui... Desvendado, isso aí. E aqui é a mesma coisa, ó, 45 graus, isso aqui vai lá para aquela fuga, né? Vem aqui também, liga isso com isso, né? Vai lá para aquela fuga, né? Que é lá adiante, tá? E aqui é a mesma coisa. Sombra própria acontece nessa face aqui. E sombra própria acontece também nessa face aqui, tá? Então, né, finalizando aqui, ó, essas são as duas situações de hoje. Tá? Os mesmos objetos, agora eu vou marcar aqui bem evidente aqui para vocês verem. Ó. Nesse caso aqui, 30 graus para cá, 60 graus para lá. Nesse caso aqui, o 30 graus está deste lado e os 60 graus ficou do outro. Tá? Então, isso vai mudar, né, como a sombra vai se projetar em cada um destes objetos.